não pararmos de crescer espiritualmente, nos leva a cantar essa canção. Vem limpar, resplandecer o primeiro amor. Nós precisamos constantemente avaliar nossa vida de fé. Nós precisamos constantemente rever a nossa caminhada. Hoje eu estava pensando muito nisso, estava pensando a respeito da nossa vida com Deus. Eu estava pensando a respeito das dificuldades que nós temos de falar sobre oração e motivar as pessoas a orarem. Aliás, eu não estava nem pensando, na realidade eu estava conversando com um pastor do nosso presbitério e falando a respeito das dificuldades que nós temos de passar a ideia da oração para as pessoas. Os pretextos para não orarem são os mais diversos. A falta de tempo, a falta de não conhecimento, alguns nem respondem. Mas a verdade é que está difícil de nós encontrarmos pessoas que se colocam na brecha, como diz a palavra de Deus. E eu quero desafiar você, nesta noite, eu quero desafiar você a repensar sua vida de oração e repensar se você realmente tem se colocado na brecha. Se Deus chegasse diante de nós e nós falássemos para Ele, Senhor, eu não oro por causa disso, de que maneira que Ele olharia para nós, sendo que Ele conhece o nosso tempo, Ele sabe como nós gastamos o nosso tempo, Ele sabe o que pensamos a respeito da oração. Essa semana eu estava lendo, alguém estava escrevendo e dizendo de que o maior inimigo para a oração é a nossa própria carne, é o nosso desejo. Nós não desejamos orar, nós não temos vontade de orar. E quando eu falo nós estou falando nós seres humanos. Nós não gostamos de orar. Nós temos um inimigo que mora dentro de nós, que chama pecado, que não quer que nós oremos. Por isso nós temos que lutar contra essa indisposição de orar. E talvez você pense comigo, mas eu oro, pastor. Eu volto a dizer, o que o Senhor Jesus diz a respeito da tua oração? Como ela é? Com qual objetivo? Quanto tempo? O que você ora? O que você fala? O que você pede? O que você coloca diante de Deus? Quais são os seus motivos de oração? Quais são as suas intenções quando você vai orar? E eu estou falando tudo isso porque hoje eu quero falar sobre os motivos sublimes da oração. A oração possui motivos sublimes que nós não podemos, em hipótese nenhuma, rejeitá-las. Nós precisamos compreender. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versos de 13 a 20. Tiago, bem lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, antes de Pedro, que nós fizemos a leitura. Capítulo 5, versos de 13 a 20. Diz-nos o texto assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter,
Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Eu quero com você hoje entender o motivo ou os motivos que nos levam a orar. Pai, precisamos do Senhor, ó Deus. O máximo que eu posso fazer, Senhor, é estudar o texto, pensar a respeito do texto, escrever. O máximo que eu posso, ó Deus, é nesse momento entregar essa mensagem usando a minha voz, o meu entendimento. Mas se o Senhor, ó Deus, não provocar algo maior nas nossas vidas, não vai passar de uma palestra, de uma oratória. E eu não desejo isso, Pai, não gostaria que fosse assim, Senhor Deus. E eu imploro ao Senhor de que as mensagens que nós temos trazido a Deus não caiam no vazio e no esquecimento, tampouco sejam mensagens que não provoquem nenhuma ação na vida do Teu povo, Senhor. Se isso acontecer é porque o Teu Santo Espírito não está falando na mensagem. Eu te imploro, Deus, que o Teu Santo Espírito mostre a realidade dessa mensagem como palavra do Senhor para as nossas vidas e o nosso coração, o nosso entendimento seja quebrantado e nós possamos, ao final dessa mensagem, Senhor Deus, poder reavaliar a nossa vida de oração. Eu te peço assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tiago, irmão do Senhor Jesus, homem de oração. Dizem os estudiosos que Tiago possuía os joelhos igual de camelo, de tanto se colocar de joelhos para orar, joelhos grossos. Sendo ele considerado um cristão maduro, nós podemos entender quais as características de um cristão maduro. As características de um cristão maduro começam pela vida de oração. E ele inicia e termina sua carta com oração. É perda de tempo, queridos irmãos. Guarde isso no teu coração. É perda de tempo e de energia querer levar a vida sem oração, achando que podemos mudar o curso das coisas pela nossa força. Tiago menciona a oração 7 vezes nesse parágrafo. O cristão maduro tem prazer na oração, pois sabe que pode chegar ao trono da graça de Deus com liberdade. O cristão maduro não reclama das tribulações. O cristão maduro não se queixa das dificuldades. O cristão maduro conversa com Deus sobre elas. A oração é isso. É uma conversa com Deus a respeito daquilo que nós não podemos fazer e precisamos do auxílio dele. E Tiago nos dá aqui nesse texto algumas pistas sobre a necessidade da oração e os motivos que nos levam a orar. E são motivos sublimes e muito simples de serem compreendidos e aplicados na nossa vida. O problema é que, assim como eu iniciei falando, muitas vezes nós pretextamos com a falta de tempo, com a correria do dia a dia. Mas o mais interessante é que nós não abandonamos o nosso celular. E se nós pegarmos um celular da mão de qualquer pessoa e olhar no dia quantos minutos ele olhou o celular e ele esteve com o celular na mão, é muito provável que nós fiquemos impressionados. Mas Tiago nos dá então motivos ou pistas que são motivos sublimes para a oração. E o primeiro que nós vemos aqui no texto é que um dos motivos sublimes da oração é orar pelas necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Ele começa falando: está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Quem está sofrendo pode orar.
Quem está alegre pode cantar, mas quem está doente precisa de auxílio. E aqui eu chamo sua atenção, queridos, justamente para aquilo que eu comecei a falar. Nós temos na nossa torre do presbitério do Brasil Central, toda terça-feira, 24 horas de oração. E nós estamos precisando de mais pessoas para nos ajudar na oração. E quais são os motivos? Os motivos são variados, mas os motivos vão desde as necessidades de cada igreja do nosso presbitério, as necessidades da vida das pessoas que sofrem, da vida das pessoas que estão enfermas. Se você perguntar para mim, me dá uma oportunidade de orar pelos enfermos, eu digo, entre nessa torre de oração. Chega para nós necessidades de oração. Hoje chegou para nós de uma pessoa que nós não conhecemos, não sabemos quem é, pelo menos eu não sei quem é. E essa mulher fez uma cirurgia e foi constatado uma grave enfermidade. E pediram para orar. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Ela está sofrendo porque a notícia desagradável de que a sua enfermidade, a ciência não pode fazer nada. Você pode imaginar o sofrimento dessa pessoa e o sofrimento dos seus filhos, do seu esposo, dos seus netos, se ela o tiver? Você pode imaginar o quanto as pessoas sofrem nesse tempo? Você pode imaginar quantas pessoas nesse momento estão enfermas, desesperadas, não sabem o que fazer da vida? E a pergunta é: quanto tempo nós gastamos do nosso dia para orar pelo sofrimento e pela enfermidade das pessoas? O termo sofrendo significa padecendo. Não diz do que. Muitas pessoas, muitas coisas podem levar alguém a padecer, a sofrer. A falta de dinheiro, a perda do emprego, uma notícia desagradável, um projeto que não deu certo, uma firma que faliu, uma empresa que fechou suas portas. Uma notícia que estava esperando, chega outra contrária àquilo que se espera. Muitas coisas podem levar alguém a passar dificuldades. Ao que se deve fazer? Reclamar? Culpar a Deus? Afastar da fé? Buscar ajuda em qualquer porta que se abre? Não. O que fazer então? Deve-se orar a Deus pedindo que Ele dê sabedoria para entender a situação. Tiago, que nós estamos lendo nesta noite, no capítulo 1, versículo 5, diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. A oração vai definir a vontade de Deus. A sabedoria vai dar possibilidades de entender a vontade de Deus. Peça a sabedoria para você entender o que está acontecendo com você. Senhor, por que não dá certo? Por que estas coisas acontecem assim? Senhor, há algum pecado não confessado na minha vida? Há alguma coisa para ser consertada na minha vida? Ou é desejo do Senhor que eu aprenda alguma coisa? Dá-me sabedoria para entender isso. E Deus pode responder à oração ou desejar esperar um pouco mais para que seja feita a vontade dEle. Os versos 2, 3 e 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ou seja, a aprovação tem o sentido de nos levar a um aperfeiçoamento da nossa fé
E nós vemos isso claramente na vida de Paulo, do próprio Jesus, dos apóstolos que foram martirizados. Nós vemos isso nas nossas vidas. Orar pela enfermidade. Tiago nos dá alguns passos para o bom resultado da oração. Reconhecer a necessidade para saber qual deve ser o tratamento. Usar recursos adequados. Chame os presbíteros. Isso não quer dizer que os presbíteros são magos e têm o poder de curar. Eles são pessoas que foram chamadas para cuidar das ovelhas de Deus. São os responsáveis pelas ovelhas de Deus. Os presbíteros oram com a imposição de mãos e ungem com óleo. São pessoas que estão responsáveis pelo rebanho de Deus. A oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo, também não é o presbítero. O evangelista Moody diz algo interessante. Ele diz: em alguns casos o azeite tem valor terapêutico, mas na maioria dos casos o seu uso deve ser antes compreendido como um socorro à fé. Queridos, um motivo sublime para a nossa vida de oração é nós sofrermos com os que sofrem e nós orarmos pelas necessidades das pessoas. Só por isso, já me chama a responsabilidade de ter um tempo na minha agenda de orar por pessoas. Mas há um segundo motivo também, versos 17 e 18, que nós devemos, além de orar pelas necessidades das pessoas, nós temos também que orar pelas necessidades da nação. E o que nós vemos nos nossos dias é o contrário de tudo isso, porque o que as pessoas, ou algumas pessoas querem, é ver a nação afundar. A palavra depreciativa, maldosa, a palavra de maldição que lançam sobre os governos, mostram claramente de que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas, e não estando preocupadas, não oram pela nossa nação. Porque o meu candidato não ganhou, então eu não oro pela nação, eu quero que a nação se exploda. Mas nós temos que entender que se a nação não der certo, o prejudicado somos nós. E nós somos chamados a orar pelos nossos governantes. O texto diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Por que ele fez isso? Porque a nação de Israel se afastou de Deus. Acabe casou com uma mulher demoníaca. Elias significa Javé é Deus. Jezabel, mulher do rei Acabe, significa Baal exalta, ou Baal é marido de. Tanto Elias como Jezabel levam o nome de seus respectivos deuses. Elias de Javé, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Jezabel, Baal, um Deus pagão. A seca que Elias anunciou era uma forma de castigo pelos pecados da nação. Quando nós olhamos os textos do Antigo Testamento e nós olhamos a respeito da aliança de Deus com seu povo, o que nós percebemos? Nós percebemos Deus falando: se vocês me obedecerem, eu envio a chuva, eu faço germinar a terra, eu tiro todos os que perseguem vocês, vençam as suas batalhas, nada faltará a vocês. Mas se vocês me desobedecerem, se vocês virarem a costa para mim, eu mando maldição para vocês, seco, fecha os céus. Então, quando Elias disse para o rei Acabe que não ia chover, Elias fez isso completamente baseado e fundamentados na aliança de Deus. Deus reteve as chuvas. Imagine Deus reter as chuvas num contexto agrícola. Quando a nação se desvia de Deus, deve-se levantar oração em favor dela. Elias falou com Deus e recebeu direcionamentos. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 7, diz:
Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Não é perfeição humana que torna a oração eficaz. Elias era um homem como nós, como eu e você, sujeito aos mesmos erros, às mesmas falhas. Elias orou a Deus confiando em suas promessas, orou com fé, ele sabia o que Deus havia prometido e acreditou na promessa de Deus. Isso temos aprendido dos nossos estudos bíblicos. Orar com conhecimento. Nós iremos encontrar nas Escrituras Sagradas a vontade de Deus e os fundamentos nela, dos quais nos levam a orar a Deus. Elias orou persistentemente. Isso quer dizer que ele orou orando, gastou tempo. Ele definiu sua oração, ele deixou claro qual era a necessidade. Queridos, com isso eu quero dizer que os motivos sublimes da nossa oração, apontado por Tiago nesse texto, o primeiro é as necessidades humanas, as necessidades dos nossos irmãos e irmãs que sofrem por enfermidades, sofrem das mais variadas coisas. Em segundo lugar, o segundo motivo da oração, que é sublime, é orar pela nossa nação, parar de jogar pedra nela, parar de desejar o mal a ela, parar de querer ver que ela se destrua só para nós falarmos, o meu candidato é melhor que esse. Queridos, nós como cristãos, nós não temos candidato, nós não temos partido, nós não temos cor. É governo sobre nós aqueles que foram vencidos na eleição, aqueles que venceram pela eleição. Ainda que não seja aquele que eu gostaria, mas uma vez que ele venceu, ele é meu líder, é o meu governo, eu tenho que orar por ele, porque essa nação precisa dar certo, porque se ela não der certo, o mais prejudicado sou eu. Só esses dois motivos, queridos, já nos leva a orar muito tempo. Mas nós temos um terceiro motivo aqui, que é sublime. O primeiro motivo sublime é orar pelas necessidades das pessoas. O segundo motivo sublime é orar pela nação. O terceiro motivo sublime da oração é orar pela salvação das pessoas. Você orou pela salvação de quem hoje? Você tem orado nessa semana pela salvação de quem? Versos 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Queridos, orar por aqueles que se desviaram da verdade e estão vivendo em pecado. Vejam que orar pelos desviados faz parte da necessidade humana. Não podemos simplesmente deixar que tal irmão caminhe pelo abismo do inferno. Eu não posso me alegrar com a vida daquele que está indo para o inferno. O verbo grego para desviar é perambular. Alguém que está perambulando pelos caminhos do inferno, eu não posso deixá-lo. Eu tenho que chamar sua atenção e falar que ele está num caminho errado. Um cristão desviado vai ser disciplinado pelo Senhor. Ele precisa ser lembrado disso. Precisa rever seus caminhos. Aquele que não conhece a verdade precisa conhecer a verdade de que Deus em Jesus Cristo salva o pecador. Esse é o Evangelho. Um cristão desviado pode afetar toda uma igreja, ela pode levar mais gente com ela. Uma igreja pode sofrer as consequências de um irmão que perambula pelo pecado e que não é disciplinado, não é corrigido, não é chamado a sua atenção. Nós precisamos orar pela salvação das pessoas. Não poucas vezes esquecemos de orar pelos que estão desviados do caminho do Senhor.
Eu me lembro, no primeiro ano do meu ministério pastoral, um líder da igreja que eu estava falava muito mal de uma das religiões dessa nação. E ele gostava de falar, esses todos vão queimar no inferno. E um dia eu chamei a atenção dele. Eu falei, isso te alegra? Te alegra dizer, fulano vai queimar no inferno? Queridos, se você tiver esse sentimento, você precisa orar pela sua vida. Porque você está mais errada do que aquela pessoa. Nós precisamos orar pelas pessoas que estão desviadas, pelas pessoas que não conhecem a verdade. Nós precisamos orar pela salvação das pessoas. Precisamos falar para Deus sobre o crente que desvia. E depois falar de Deus para ele novamente. Nós precisamos falar para Deus daquele que não conhece a verdade, e depois nós precisamos falar da verdade para aquele do qual nós oramos. São motivos sublimes de oração. Orar pelas enfermidades, pelas necessidades, orar pela nação e orar pela salvação das pessoas. E a pergunta que eu quero deixar para você nesta noite: quanto tempo nessa semana você gastou para esses motivos sublimes? Hoje você orou por isso? Nessa semana você orou por isso? É uma prática constante sua na sua oração orar por essas necessidades? Então, queridos, eu te convido a rever sua vida. Porque a oração é um privilégio sublime e sagrado. Orar é falar com Deus. Nós precisamos deixar de nos queixar das dificuldades e levá-las ao trono de Deus pela oração. Nós precisamos de parar de condenar as pessoas e levar o nome dessas pessoas no trono da graça. Nós precisamos parar de achar defeito nas coisas e nas pessoas e levar em Deus ou para Deus, colocar diante de Deus a vida daquela pessoa. Nós precisamos da oração, não apenas para nós. Nós não podemos pensar na oração só para nós, só para as nossas necessidades. Se nós fizermos isso, nós somos egoístas demais. Queridos, em cima disso eu quero convidar você a repensar, se você ainda não faz parte, se você é dessa igreja e não faz parte da torre de oração, eu desafio você a falar comigo para escolher uma hora para você orar, num dia da semana, toda terça-feira, 1 hora de oração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu estou trazendo sistemas para nós, porque é desejo do meu coração de que a Igreja Presbiteriana Independente do Jardim América seja conhecida como uma igreja de oração. Queridos, se nós não orarmos, nós não alcançaremos nada, nós não atingiremos nada, nós não faremos nada. Nós precisamos orar pelos nossos vizinhos, por essas ruas. Nós precisamos orar pela salvação das pessoas. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos cantar, depois nós estaremos orando por alguns pedidos que chegaram até nós.